Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Livro de Gênesis, capítulo 19. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Forá-vo-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda uma terra da campina. E viu
que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. O capítulo que lemos hoje carrega uma reflexão profunda e revela algo realmente poderoso para nós. Você já percebeu como nem sempre o perigo parece perigo no começo? Gênesis 19 mostra a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas antes da destruição, havia um estilo de vida, um lugar onde o pecado deixou de ser exceção e virou normal. E esse é o ponto mais perigoso, quando o errado não choca mais. Ló vivia ali, não porque não conhecia Deus, mas porque se acostumou com o ambiente. Quantas vezes isso também acontece com a gente? A gente não abandona Deus de uma vez, a gente vai se adaptando aos poucos, vai tolerando, justificando, até que aquilo já não incomoda mais. Mas Deus, em sua misericórdia, envia anjos para tirar Ló dali. E aqui está algo poderoso. Deus sempre avisa antes de julgar. Ele sempre dá uma oportunidade de sair. Só que tem um detalhe: Ló hesita. Mesmo sabendo que precisa sair, ele demora. Por quê? Porque é difícil deixar para trás aquilo que a gente já se acostumou, mesmo que esteja nos destruindo. E então vem uma das ordens mais fortes da Bíblia: não olhe para trás. Mas a esposa de Ló olhou. E ali não era só um olhar físico, era um coração preso ao passado. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. E isso fala muito sobre nós. Você pode até mudar de ambiente, mas se o seu coração continuar preso ao que ficou, você não avança. Tem gente que quer viver o novo de Deus, mas ainda está emocionalmente ligada ao passado. Ainda sente saudade daquilo que Deus já mandou deixar. Gênesis 19. Não é só sobre destruição, é sobre escolhas, sobre o perigo de se acostumar com aquilo que te afasta de Deus e sobre a urgência de obedecer sem olhar para trás. Existe algo que Deus já te pediu para deixar, mas você ainda está segurando? Algum ambiente, algum hábito, alguma mentalidade que você sabe que precisa sair, mas ainda não teve coragem? Porque a verdade é, Deus não quer só te tirar do lugar errado. Ele quer tirar o lugar errado de dentro de você. Então hoje, a decisão é sua. Você vai continuar se adaptando ou vai obedecer? Vai olhar para trás ou vai confiar no que Deus tem à frente? Nem tudo que você precisa deixar vai parecer ruim, mas tudo que te afasta de Deus não pode fazer parte do seu futuro. Pense sobre este questionamento, confie em Deus e faça a sua oração. Confiar em Deus é sempre a melhor decisão. Se essa mensagem falou com você, acompanhe a série de Gênesis conosco.